Meus queridos, vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 13. Nós temos caminhado com esse livro e entendido algumas coisas acerca da vida. Temos percebido, nessa caminhada ao lado de Salomão, como a vida pode ser complexa, como vivenciar as situações debaixo deste sol pode ser difícil para nós. Mas, muito mais do que um discurso pessimista sobre a vida, o que Salomão pretende é nos fazer enxergar que para além do sol há muita esperança, para além do sol está a misericórdia, para além do sol está a eternidade, e que lá é a nossa parada final. Então, nós estamos passando por aqui. E passar por aqui significa passar por aflições, significa encontrar dificuldades, significa, nos olhares que nós temos, muitas vezes, para o alto, para adiante, para si mesmo e para ao redor, nos depararmos com situações que nós gostaríamos, se possível, de evitar. Mas, quando não é possível, nós temos de enfrentá-las. E assim, sigamos firmes, caminhando conforme a vontade do Senhor. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 4, nos versos 13 a 16, fechando hoje, pela misericórdia do Senhor, a exposição do capítulo 4 de Eclesiastes. E o texto nos diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Bendito Senhor, ilumina-nos nesta oportunidade, pois queremos entender a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que nesta compreensão há vida de verdade, vida plena. Portanto, ó Deus, buscamos, como a corça sedenta busca pelas águas, entender o que o Senhor quer nos dizer nessa oportunidade. Sabemos que sem a iluminação do Teu Espírito não seria possível, portanto, vem sobre nós nessa oportunidade e ensina-nos, o Senhor mesmo, a cada coração nessa oportunidade. E crendo nesta assistência, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a arrogância é um terrível problema que está na nossa caminhada. Quando olhamos ao redor, a convite do pregador, além das muitas lutas que nós enfrentamos, da solidão que às vezes nos aperta, da infidelidade daqueles que deveriam defender direitos e coisas dessa natureza, também, ao contemplarmos as coisas acontecendo ao nosso redor, nos deparamos com espíritos arrogantes, com personalidades autocentradas, coisas que nos deixam bastante tristes. E deveriam nos deixar ainda mais tristes quando posturas assim são verificadas em nós mesmos. Quantas vezes, ensimesmados, nós nos convencemos de que temos todas as respostas, de que estamos com a plenitude da razão, de que apenas nós sabemos o que fazer em determinados momentos da nossa vida. Infelizmente, não são poucas as passagens em que nós nos pegamos assim, autoconfiantes demais, seguros demais. E o que digo aqui, irmãos, não digo para que você seja alguém inseguro, fraco, indefeso, mas para que você reconheça que em todos os aspectos da nossa vida é necessário que sejamos dependentes do Senhor. Há uma história interessante que dizem ser verídica, ocorrida nos anos 50, mais precisamente em 1951, um período marcado pelos conflitos. E um diálogo que se estabeleceu via rádio entre
um navio militar estrangeiro e autoridades costeiras ali no Canadá, próximo ao litoral de Newfoundland, numa noite de muita neblina. O comandante do navio avistou uma luz em rota de colisão e, percebendo o perigo iminente, ele solicitou o favor a alterar o seu curso 15 graus ao norte para evitar colisão com nossa embarcação. Os canadenses responderam à mensagem e disseram prontamente: recomendamos mudar o curso 15 graus para o sul. Ou seja, eles devolveram, não é a orientação. E aí, o comandante ficou irado. Bem sabemos que na carreira militar não se lida muito bem com a contrariedade de ordens emitidas. E aí, ele disse: somos um navio militar, repito, mude o seu curso. Mas o comandante, ou a pessoa do outro lado, disse: recomendamos que você mude o seu curso 15 graus para o sul para evitar colisão. E o capitão já estava alterado, não escondendo a sua ira, berrou no microfone: fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões, eu estou acompanhado de destroyers e fragatas, exigimos que vocês mudem o curso 15 graus ao norte, e frisou: imediatamente. Aí houve um silêncio, e o lado canadense respondeu: isto, meu senhor, é impossível. Nós somos um farol, estamos num rochedo. Aí houve aquele silêncio no rádio, né? E aí, depois desse silêncio, a voz do outro lado, calma, serena, disse: recomendamos que você mude o seu curso 15 graus para o sul para evitar colisão. E o comandante, agora caladinho, assentiu a orientação e assim o fez. Mas percebamos aqui, meus irmãos, como a arrogância pode ser desastrosa, como ela pode ser perigosa. Um espírito arrogante, ele não para ouvir, ele sucumbe na sua própria razão, ele mergulha em si mesmo e não escuta mais ninguém. E é esse o tema que Salomão vai abordar na sua caminhada pela vida, na sua observação acerca das coisas que se passam ao seu redor. E ele vai fazer uma comparação aqui, que melhor é ser um pobre sábio do que um rei velho e insensato. Nesta passagem, irmãos, nós vimos algumas vezes Salomão falar sobre coisas que são melhores que outras. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, lá no verso 6. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é o pobre, jovem e sábio do que o rei velho e insensato. Ele faz essa comparação porque a sensatez, a sabedoria deveria ser algo próprio de um homem experiente, de um homem já entrado em dias. Mas aqui acontece o contrário. Não obstante este velho rei fosse um homem cheio de experiências, fosse um homem dotado de muitas coisas, ele ainda permanecia insensato. Talvez até o tivesse sido no passado, mas agora a arrogância subindo ao seu coração faz dele um homem que não deseja mais aprender. Ele perdeu a capacidade de crescer. Ele acha que não tem mais nada a conhecer. Ele não reconhece que as suas necessidades ainda continuam prementes e que ele ainda pode se tornar alguém muito mais sábio. Isso acontece porque a arrogância não permite. Um coração, quando abre mão da simplicidade, deixa de ser um coração ensinável. Mas o texto vai falar, meus irmãos, para nós de forma muito simples, sobre o valor da simplicidade. Ela sempre tem o seu lugar, ela sempre tem as suas vantagens,
Eu gostaria de destacar para vocês algumas delas, sobre o valor que a simplicidade possui em nossa vida, debaixo deste sol causticante, debaixo dessa vida muitas vezes tão angustiante que vivemos, mesmo a despeito das lutas que atravessamos. E a primeira delas é que o valor da simplicidade está na sua condição vitoriosa. Um coração simples pode parecer muitas vezes fraco e incapaz de realizar grandes coisas. Mas vemos aqui, meus irmãos, um menino com uma trajetória improvável. Salomão diz: é melhor ser jovem e sábio. Aqui há duas coisas que estão relacionadas e que parecem incongruentes: juventude e sabedoria. Normalmente o jovem tem muita energia, tem muito vigor, tem muita força, mas às vezes ele não é dotado de sabedoria. Spurgeon costumava aconselhar os jovens da sua igreja dizendo que eles deveriam orar, porque a sabedoria deles era pequena. E de fato, porque ainda se está no início da vida, se está no início da caminhada, e muita coisa ainda precisa ser percebida, aprendida. Por isso, quando jovens, somos às vezes tão fustigados pelas situações, porque agimos, quando jovens, sem pensar. E às vezes, quando velhos, pensamos e nunca agimos. Mas o fato é que a simplicidade mostra-nos que mesmo jovens podemos ser reconhecidos como sábios. Porque um coração simples é um coração que vence, primeiramente, a arrogância. E vencer a arrogância significa se aperceber das limitações. Algo que a arrogância não nos permite, meus irmãos, é entender aonde estão os nossos pontos fracos, aonde estão os nossos dilemas, aonde estão os nossos problemas. Ela foca apenas os pontos positivos que pensamos ter e fazem deles a sua fortaleza. E aí mergulhamos num engano terrível, porque ali, escondidos nessa fortaleza do egocentrismo, achamos que não precisamos de mais nada e de mais ninguém, nos bastamos. Mas a simplicidade, ela é vitoriosa porque ela nos leva a reconhecer que a arrogância só nos levará ao fracasso. E sendo assim, nós nos tornamos vitoriosos porque vencemos, primeiramente, a nós mesmos. E é por isso que Jesus, quando Ele nos dá aquele conselho de carregarmos a nossa cruz, Ele está exatamente nos desafiando a olhar para nós mesmos e a perceber que nós poderíamos ser o maior empecilho para uma vida dedicada a Ele, e que nem mesmo isso o impede de nos amar. Empecilhos que nós vemos nos outros e dizemos: eu não amo fulano, porque ele é difícil, porque ele é estranho, porque ele é alto demais e minha cabeça dói de ficar olhando para cima, porque ele é muito baixo e me faz me sentir encurvado. Nós temos tantas razões para não amar, nós temos tantas razões para rejeitar as pessoas, e nenhuma delas possui fundamento, porque são dificuldades que nós também possuímos, né? Então essas dificuldades deveriam se anular, mas não. São muitas vezes a razão para nós rejeitarmos e anularmos, cancelarmos as pessoas do nosso coração. Mas o valor da simplicidade está simplesmente nessa vitória que nós já alcançamos, onde nós podemos entender que não é preciso ser grande para realizar grandes coisas, mesmo pequenos, mas andando nos ombros de Deus, nós podemos realizar grandes projetos. É isso que Jesus quer dizer quando Ele nos lembra das bem-aventuranças. Percebam que são atitudes de gente simples. Humilhar, chorar, ser manso, ser limpo de coração, ter fome e sede de justiça, são coisas que não são fáceis,
que o mundo hoje diz serem atitudes de gente fraca. Mas Jesus diz: bem-aventurado quem caminha nessas coisas. Sabe por quê? Porque a bem-aventurança não está em chorar. A bem-aventurança não está na humildade. A bem-aventurança está na dependência de Jesus Cristo, no enfrentamento dessas coisas. Aí é que está o ponto. Aí é que está a chave de toda a questão. O bem-aventurado é bem-aventurado, não é porque ele é forte em si mesmo, mas é porque ele está amparado pela graça de Cristo Jesus. E um coração simples sabe disso. Um coração simples, ele se desvencilha de qualquer coisa, de qualquer armamento que seja inerentemente seu, para se amparar na proteção inequívoca de Cristo Jesus. Por isso o valor da simplicidade nos apresenta a sua condição vitoriosa. Mas o valor da simplicidade, além dessa condição vitoriosa, também está na sua condição poderosa. A simplicidade é poderosa, não porque ela seja um dispositivo para você derrubar todo mundo. Olha que interessante o que o texto nos diz. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar e nasça pobre no reino deste, ele é melhor que seja assim. Aquele menino, que embora jovem era sábio, também poderia ter vivido uma vida difícil, ainda que aquele saia do cárcere. Salomão está colocando aqui uma situação aparentemente hipotética. Em alguns momentos parece com ele, mas não temos notícia de que Salomão tenha sido preso. Mas vimos já esse aspecto na vida de outro jovem sábio usado por Deus, que foi José. Um jovem sábio, saído do cárcere para reinar sobre a vida de muitas pessoas. E olha como foi produtivo, como foi maravilhoso José conservar a sua sabedoria, conservar o seu temor, conservar a sua simplicidade. O Senhor no devido tempo honrou, o Senhor no devido tempo o usou, e o Senhor, por meio da sua vida, abençoou uma nação inteira, a sua própria nação, e de quebra ainda abençoou o Egito, porque ainda que aquela nação fosse pagã, ela foi extremamente abençoada pela vida, pela sabedoria e pela inteligência de José. E aqui é onde nós reconhecemos, meus irmãos, o poder de uma vida simples, pautada em compreensão simples, de uma vida orientada pela simplicidade. E o que percebemos aqui é que a simplicidade, por seu caráter poderoso, fortalece e enobrece aquele que a carrega. Muitas vezes, quando pensamos em simplicidade, pensamos na vida de alguém que não tem muitas coisas, de alguém que se contenta com pouco. E a bem da verdade, para que nós possamos ter muitas coisas, nós abrimos mão das coisas mais enriquecedoras da nossa vida, que são as coisas simples. Onde muitas vezes nós achamos ser perda de tempo, a pausa para um café, um abraço mais demorado, uma conversa mais delongada. Quem sabe até mesmo a suspensão de um determinado projeto para se dar atenção a alguém que precisa. São coisas que a simplicidade faz, mas que um coração muitas vezes marcado pela arrogância ou às vezes pela necessidade de experimentar grandes coisas não percebe. Mas que é o que importa, é o que faz a diferença. A simplicidade, portanto, ela é poderosa porque ela vai nos lembrar que não é preciso enfraquecer ninguém para que você seja poderoso. Normalmente o arrogante, ele tem a perspectiva de diminuir as pessoas. Ele não para ouvir, ele não considera. Ele usa o seu status, as suas posições para dizer: eu sou, você não é nada. Quando na verdade nenhum de nós é qualquer coisa. Até mesmo este jovem sábio, à medida que ele caminha, ele chegará num momento em que ele não será reconhecido nem seguido.
Ele vai conduzir muita gente, e as pessoas que caminharão com ele vão se alegrar com ele, mas virá uma geração que não saberá quem ele é e que vai substituí-lo sem nenhuma dificuldade. Então, ou seja, não importa quão alto você esteja, não importa quão longe você vai chegar, você não vai ficar lá para sempre. Vemos tantas coisas hoje, briga por poder, por posições, por status. É a maior idiotice que nós podemos fazer. Porque por quanto tempo você vai se perpetuar ali? Usar esse verbo é até ridículo, porque perpetuar remete-nos à eternidade. Mas a gente fala, eu vou me perpetuar por 20 anos. Isso não é perpetuação. É uma permanência. Duradoura? Sim. Mas que não é eterna. Que não permanece para sempre. Não há nada nesse mundo que seja para sempre. Todos passam. Nossos heróis morrem, nossos amados partem, né? A alegria acaba. Por mais gostoso que seja correr na rodovia, a gasolina acaba. E acaba rápido. Acaba cedo, e quando ela acaba com outras coisas. Ela acaba com o seu salário. Tudo acaba, tudo passa. Mas o que a gente precisa entender é que o poder de uma vida simples está no enobrecimento que nos é dado pelo reconhecimento do que realmente é importante. Mas o valor da sabedoria, além de estar verificado na sua condição vitoriosa e na sua condição poderosa, também é verificado na sua condição proveitosa. A sabedoria tem proveito, e quando ela é aliada à simplicidade, aí as coisas se tornam ainda mais profundas. Porque um coração simples é um coração ensinável, é um coração capaz de aprender. Por isso, mais uma vez frisando aqui o advérbio, melhor é ser um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato. Um não tem poder, não tem influência, não é ninguém. O outro tem todas estas coisas, mas não faz bom uso, porque o seu coração deixou de aprender. A sua alma se fechou. E agora, diferente de alguém que está aberto para receber a orientação do Senhor e aprender com a própria vida, ele se fecha e diz, eu me basto. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz é suficiente para que eu seja feliz, para que eu possa me sustentar. Mais uma vez, o engano se estabelece aqui. Portanto, nunca deixe de aprender, nunca deixe de crescer. Até uma criança pode nos ensinar. Eu já recebi grandes lições de uma criança. Às vezes um pequeno abraço, um pequeno gesto, uma palavra. Mas como nós nos aperceberemos disso? Não estou dizendo para você se tornar um místico e sair procurando enigmas nas brincadeiras das crianças. Não. Mas que nós possamos ter a sensibilidade, meus irmãos, de ler a vida. Salomão, quando sai caminhando e observando a dinâmica vivencial ao seu redor, está fazendo uma leitura. Ele está fazendo uma hermenêutica do seu tempo, ele está buscando entender como as coisas acontecem e perceber grandes lições em meio a tudo aquilo. E com isso ele cresce. E ele percebe que, embora as coisas em determinado momento sigam um ritmo até gostoso, tudo passa. Ele diz, era assim quanto o povo que ele dominava. Aquele jovem cresceu a ponto de dominar, né? Ou seja, conduzir, liderar uma grande nação. Mas ele diz, tão poucos que virão
depois se hão de regozijar nele. O que ele está dizendo aqui? Virá uma geração que depois não vai dar sequência a isso, que vai trazer os seus próprios interesses, que vai se voltar para as suas próprias coisas. E ele diz, na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo passa. Salomão, ele tem propriedade para falar isso, porque ele foi aonde homem nenhum foi. Ele foi no ápice do prazer, ele foi no ápice das realizações, ele foi no ápice da liderança, ele foi no ápice da sabedoria. Ele foi um homem pleno. Mas ele disse, não adianta, é a mesma coisa. Então, o que é preciso muitas vezes é que nós sejamos simples ao ponto de reconhecer que o que temos agora é o suficiente para nós. E que se Deus nos der mais, que nós saibamos aproveitar, mas que nós paremos de olhar a vida do outro e pensar, puxa vida, como eu queria estar lá. De repente ele queria estar na sua vida. E você querendo deixar a sua vida para viver uma vida que você nem conhece, nem sabe se é boa realmente. Então o proveito da sabedoria está em reconhecermos que não é preciso diminuir ninguém para que você possa crescer. Não é preciso. Um coração arrogante muitas vezes tenta diminuir os outros para que ele continue grande ou que tenha a chance de crescer. Não. Cresça a seu tempo. Cresça no ritmo que o Senhor marcou para você. Liberte-se de qualquer postura arrogante e adote a simplicidade na sua vida, porque ela tem muito valor. E o seu valor vai te mostrar que a simplicidade é vitoriosa, poderosa e muito proveitosa. Que Ele te abençoe e te dê um coração simples a cada dia. Um coração que descanse nele. Um coração que se alegre, se agrade com a porção diária do amor e do favor do Senhor sobre você. Que Deus te abençoe.